Boa noite, senhoras e senhores. Peço a todos que desliguem o celular ou coloquem em modo silencioso. Hoje, dia 22 de dezembro de 2025, declaro aberta a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus com o versículo bíblico lido pela secretária Serlei Amália Sosmaier Stack. Boa noite a todos. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Até aqui, palavras do Senhor. Coloco em discussão a ata número 26, 2025, da sessão ordinária número 23, 2025, realizada em 8 de dezembro de 2025. Em votação, a ata número 26 de 2025, da sessão ordinária número 23, 2025, realizada em 8 de dezembro de 2025. Aprovada por unanimidade. Leitura dos expedientes recebidos do prefeito municipal. Ofício número 341 de 2025, de autoria do Poder Executivo, resposta ao requerimento número 63 de 2025. Ofício número 350 de 2025, de autoria do Poder Executivo, notificação dos recursos financeiros recebidos do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. Ofício número 094 de 2025, de autoria do Poder Executivo, Departamento de Cultura e Turismo, convite para espetáculo de encerramento das programações de Natal. Ofício número 359 de 2025, de autoria do Poder Executivo, mensagem anexar e substituir o projeto de lei número 64 de 2025. Leitura dos expedientes recebidos de diversos. A pasta dos expedientes recebidos de diversos está disponível. Leitura dos expedientes expedidos pelos vereadores. A pasta dos expedientes expedidos pelos vereadores está disponível. Leitura dos expedientes apresentados pelos vereadores. Indicação número 15 de 2025, de autoria do vereador Elton da Rosa, do Progressistas, que requer à mesa diretora, depois de discutido pelo plenário e se aprovado for, que seja enviada ao Executivo Municipal solicitação para que o excelentíssimo senhor prefeito municipal e a excelentíssima senhora vice-prefeita estudem a possibilidade de realização de uma live de prestação de contas referente ao primeiro ano de gestão. Justificativa. Diversos assuntos relativos à administração municipal são frequentemente debatidos, questionados e objeto de requerimentos desta Casa Legislativa, refletindo dúvidas legítimas da comunidade e dos próprios vereadores, quanto às diretrizes, prioridades e planejamento do governo municipal. Assim, a realização de uma live de prestação de contas permite que as informações sejam transmitidas diretamente à população, de forma simultânea, transparente e sem intermediários, fortalecendo a confiança institucional. A apresentação institucional em formato virtual e de amplo alcance à população
na qual sejam expostos de forma clara os principais dados da gestão municipal, como a aplicação dos recursos públicos, a situação da Caixa e do equilíbrio orçamentário financeiro, bem como o andamento das políticas públicas, atividades administrativas desenvolvidas, obras previstas, obras em execução e projetos planejados para o período subsequente. Para a iniciativa, não se restringe ao dever de informar a sociedade, mas também contribui para o aprimoramento da atividade legislativa na medida em que possibilita que todos os vereadores tenham conhecimento mais aprofundado e atualizado acerca das intenções do governo, das ações em curso e dos desafios enfrentados pela administração, qualificando o debate parlamentar e favorecendo a construção de soluções conjuntas em prol do interesse público. Maiores justificativas em plenário. Coloco em discussão a indicação número 15, 2025. Com a palavra, vereador Elton. Então, boa noite a todos. Boa noite, colegas, pessoal no plenário, os que nos assistem pelas redes sociais. Então, essa justificativa já mostrou do porquê essa live, né? Então, ano passado, o prefeito, na outra gestão passada, ele fez, e então foi muito importante para tirar as dúvidas, né? E o pessoal às vezes tem dúvida de quanto que está andando a administração, e aí nessa live pode ser tirado muitas dúvidas. E também será colocado, né, o orçamento, né, do próximo ano, dia 26 agora, do 26, né? Então, mais é para tirar as dúvidas da população e de nós, vereadores. Às vezes pedimos alguns requerimentos, algumas coisas, né? Então, nessa live eu coloquei que pode colocar os secretariados, né? Aí pode colocar o que vão fazer, o planejamento de 2026. E aí foi muito bem aceito, né? E a população me pediu e está aí. Gostaria que os colegas aprovassem essa indicação, né? Seria isso. Em votação, a indicação número 15 de 2025. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 64 de 2025, de autoria dos vereadores Serlei Amália Sos Meristac, do PL, e Selmar Derlon, do PL, que requer à mesa diretora, depois de discutido pelo plenário, e se aprovado for, que seja encaminhado um ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando que seja criada e adotada escala de plantão ou regime de sobreaviso aos finais de semana para operadores de máquinas e ou servidores responsáveis por serviços essenciais, com a devida contraprestação mediante pagamento de horas extras ou compensação de jornada, a fim de garantir atendimento em situações excepcionais que demandem atuação imediata do município. Justificativa. Verifica-se que em situações excepcionais, especialmente aos finais de semana e feriados, pode ocorrer de os munícipes ou do município necessitar de atuação imediata, em especial dos servidores ocupantes de cargo de operadores de máquinas e ou servidores responsáveis por serviços essenciais, seja para atendimento de emergência, manutenção urgente, ocorrências decorrentes de intempéries climáticas e ou fatos que exijam uma medida imediata. Diante disso, entende-se a
necessária a criação e a adoção, ou caso já exista o aprimoramento pelo Poder Executivo Municipal, de um sistema organizado de plantão ou sobreaviso, em regime de rodízio, assegurando que haja servidor à disposição para atendimento nessas situações excepcionais, com a devida contraprestação e reconhecimento pelo importante serviço prestado, seja por meio de pagamento de horas extras ou compensação de jornada, conforme a legislação vigente. A medida proporciona maior eficiência administrativa, melhor planejamento de forças de trabalho, segurança jurídica aos servidores envolvidos e melhoria na prestação dos serviços públicos essenciais, atendendo de forma mais célere e eficaz às necessidades da comunidade. Maiores justificativas em plenário. Coloco em discussão o requerimento número 64, 2025. Com a palavra, vereadora Serlei. Então, esse requerimento foi pensado. Eu vou citar um exemplo, então, para explicar para os meus colegas da maneira que penso. Então, se caso pegar fogo em uma lavoura, né, em épocas de seca, o fogo se alastra com muita rapidez. Uma patrola consegue o cero com muito mais eficácia do que um trator, né? Então, em épocas de enxurradas também, a retroescavadeira precisa entrar em ação logo para desobstruir as estradas, né? Um exemplo também, quando morre uma vaca, né? Um exemplo, às vezes morre lá na sexta tardinha, vão enterrar somente lá na segunda de manhã, né? Então, precisa ter um operador de plantão, né? Tendo uma escala de plantão, o operador já vai estar sob aviso e já vai estar com muito mais rapidez, né, para solucionar o problema, principalmente em caso de incêndio, né, que tem que ser uma coisa mais rápida. Então, estando sob aviso, vai ser muito mais rápido a prestação desse serviço. Seria isso, obrigada. Com a palavra, vereador Luciano. Boa noite, colegas. Pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Vereador, eu também sou a favor do teu pedido, só que tudo isso já acontece. Então, acho que não é uma situação atípica, né, que você pediu aqui, mas as vacas que morrem no final de semana são enterradas no final de semana. Incêndios, a mesma situação. O caminhão está disponível, o pessoal normalmente deixa alguém responsável para fazer esses atendimentos. Agora, uma patrola se deslocar quando dá um incêndio lá em Faxinal, ela vai chegar lá, ou queimou toda a lavoura. Então, assim, ó, eu acho que justo, tem que ter, já é feito, o executivo tem o pessoal já para isso, os patrulheiros trabalham nos finais de semana, né, ganham sua hora extra, então, né, o teu pedido é algo que já está sendo feito, então eu acho que até sou a favor dele porque ele já acontece, né? Então não posso ser contra porque o pessoal pode interpretar de uma maneira que eu acho que seja contra, né? Mas enfim, né? Sou a favor. Esse é um trabalho que já é feito pelo executivo, né? Eles estão trabalhando, né, com as máquinas no final de semana, às vezes de forma alternada, mas estão, né? Então acho que seria essa a minha posição. Com a palavra, a vereadora Serlei. Vereador Luciano, se está sendo feito, talvez em algumas regiões. Então, como você disse, talvez porque ser mais longe, vou te dar um exemplo, o que aconteceu na nossa localidade no ano passado, né? Então, talvez é agora, né? Mas morreu uma vaca na sexta tardinha, foi bem na época da chuvarada ali, né? A gente mora perto do rio, o rio subiu e a vaca quase foi parar dentro do rio. Então, esse tipo de coisa não pode ficar até na segunda tardinha para ser enterrado, né? Então, naquela época, aconteceu. E eu sei de um fato que aconteceu no último final de semana aqui, de um ex-colega vereador, que a vaca também morreu na sexta-feira e foi enterrada somente na segunda. Então, se está acontecendo, talvez, não sei o que houve ali, né? Mas, enfim, né?
talvez não tenha um planejamento adequado, talvez tenha que ter um planejamento, uma escala de plantonistas, né? Talvez não tenha uma escala, talvez não conseguiu alguém que fosse inteirar, então, né? Mas entendo também, né, que talvez pegar fogo lá no faxinal até que a patrola se deslocar até o lugar, pode ser que queimou tudo, né? Mas enfim, tem situações várias, né, que pode acontecer e que eu acho muito importante ter uma escala de plantonista, né, para que a gente não precise esperar as coisas acontecer. Se tiver um plantão, funcionam melhor, né, as coisas. Obrigada, Júlia. Vereador Luciano. Vereadora, não, tranquilo, eu até entendo a sua posição. Né? Essa questão se a vaca, talvez no caso da chuvarada, não sei qual foi a questão do operador, talvez não tenha ido, mas vocês também sabem, os colegas aqui sabem que nós temos deficiência de pessoal. Então, assim, às vezes o cara quer no final de semana tirar uma folga também, né? As pessoas às vezes trabalham de segunda a sexta, final de semana não querem trabalhar. Então, assim, e não são obrigadas a trabalhar. Enfim, então tem essa questão, falta gente. O secretário de obras pede sempre pessoas para ajudar. Hoje nós vamos votar um projeto aí que é para operador. Então, assim, tem que ter bom senso também quando você vai pedir um negócio. Às vezes é falta de pessoal. Então, não mandou o operador. Às vezes não tinha naquele final de semana, ou enfim. Mas, tudo bem. Eu acho que a discussão é importante. Eu acho que nós temos que realmente ver essa questão. Mas a gente sabe que existe um trabalho em cima disso aí. Só para complementar, Júlia. Com a palavra, a vereadora Sirlei. Só para complementar também, vereador Luciano, isso é um exemplo que já segue, que nem nosso município vizinho, Nometoque, ele tem um escalonamento de plantonistas. Todo final de semana é alguém escalado para reta escavadeira, para patrola. Caso aconteça algum sinistro, já está escalonado, né? Já está no plantão, né? Se não acontecer nada, vai indo, né, a fila, mas enfim, né? São coisas que funcionam e funcionam muito bem, visto o nosso município vizinho. Então, por que não, né? Nosso município também, para funcionar melhor, para ter um atendimento melhor, por que não tentar também, né? Muito obrigada. Em votação, o requerimento número 64, 2025. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 65 de 2025, de autoria dos vereadores Serlei Amália Sossman Stack, do PL, e Selmar Derlon, do PL, que requer à mesa diretora, depois de discutido pelo plenário, e se aprovado for, que seja encaminhado um ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando que estude a possibilidade de implantar no município projetos voltados à terceira idade, tais como a criação de um espaço de cuidado, convivência e acolhimento para idosos, tanto em turno integral quanto em período diurno, a exemplo de iniciativas adotadas por municípios vizinhos. Justificativa. O envelhecimento da população é uma realidade crescente e impõe aos municípios o desafio de desenvolver políticas públicas que assegurem dignidade, qualidade de vida, bem-estar e inclusão social às pessoas idosas. Nesse contexto, mostra-se relevante que o município estude a possibilidade de implantar projetos voltados à terceira idade, como espaços de cuidado e acolhimento com atendimento em período integral ou diurno, destinados a promover a convivência, o acompanhamento adequado e o fortalecimento dos vínculos sociais e familiares. Municípios da região já vêm avançando nesse sentido, como o município de Tio Hugo, que recentemente anunciou a criação do Centro-Dia para Idosos, bem como o município de Ernestina, que divulgou a implantação de um residencial geriátrico, de longa permanência, demonstrando que as tais iniciativas são viáveis e atendem a uma demanda social relevante.
Essas propostas têm como objetivo garantir um envelhecimento digno e saudável, possibilitando aos idosos permanecerem próximos às suas raízes e inseridos na comunidade, com acesso e cuidados adequados, atividades e integração social e melhoria na qualidade de vida. Diante disso, entende-se oportuno e necessário que o Poder Executivo Municipal avalie a adoção de iniciativas semelhantes, adequadas à realidade local, contribuindo para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à pessoa idosa e para a construção de uma sociedade mais justa, humana e inclusiva. Maiores justificativas em plenário. Coloco em discussão o requerimento número 65/2025. Com a palavra, vereadora Serlei. Então, hoje existe uma preocupação muito grande com as pessoas de idade, né? Precisa-se pensar e fazer algo, assim como os municípios vizinhos. Nossas pessoas com mais idade precisam ser tratadas com carinho, com atenção, e muitas vezes as famílias não conseguem prestar esse suporte, tendo em vista que para isso precisam muitas vezes, né, parar de trabalhar. Pode-se pensar, então, em uma creche do idoso, onde passam o dia no espaço, né, e à noite voltam para as suas famílias. E pode ser pensado também em um lar para os idosos, porque eles precisam de uma atenção 24 horas, né? Então, é tudo de acordo com a necessidade, que hoje é uma preocupação muito grande. Tem um espaço, ter um espaço, né, com profissionais capacitados, torna essa fase da vida mais leve, né? E é de extrema importância. Com a palavra, vereador Luciano. Novamente, vereadora, não estou discutindo, né, a situação do teu pedido, mas nós temos isso aqui sim, nós temos o Centro de Convivência do Idoso, né? Então, só não está mais modernizado por problemas de obra. Enfim, com certeza era o local adequado para receber esses vovôs e vovós, né? Mas por motivo de problema de construtora, né, o projeto foi embargado. Enfim, vai ser reativado, está sendo feito um novo projeto. Mas ao lado, na salinha lá, os velhinhos são recebidos, temos o coral da terceira idade, temos pessoal da assistência social, faz trabalho com eles, enfim. Só falta realmente adaptar alguma situação para realmente isso acontecer. Claro que eu sou a favor do teu pedido, sim. Nós precisamos melhorar, sim. Os nossos velhinhos precisam de bastante atenção, a gente sabe disso. Então, quem sabe, com certeza todo mundo um dia vai ser velhinho, né? E aí a gente precisa de um local desses. A gente sabe que isso é bom para eles e para as famílias também. Seria isso aí. Concordo, sim, Luciano, né? Eu sei que hoje tem um espaço ali de convivência do idoso, mas o meu requerimento, ele vai um pouco mais fundo. Ele quer, tipo, que os idosos, você leva as crianças na creche, né? Você leva o idoso pela manhã e você vai pegar ele durante a tardinha somente. Então, se for a creche do idoso, vai passar o dia inteiro, né, com profissionais capacitados, fazendo alguma atividade, né? Hoje eu sei que ali tem o centro de convivências, mas não é todos os dias, né? Não é esse tempo prolongado. Ou também, né, precisa se pensar numa casa onde os idosos possam morar também, né? Que onde passar as 24 horas, que hoje tem muitos casos que precisam de uma atenção constante e as famílias não conseguem dar todo esse suporte. E é uma preocupação que vem crescendo, né? Cada vez mais, né? Então, é de se pensar, é de se fazer algo em cima disso o quanto antes, né? Muito obrigada. Vereadora, só para ter um pouco de tempo ainda, casa geriátrica foi tentado aqui no município, né? Todo mundo sabe o que já foi tentado e não deu certo. Então, a burocracia é muito grande, envolve muitos profissionais, o custo é muito elevado, enfim.
foi tentado e não conseguiram dar andamento ao projeto. Enfim, complicado, né? Então, acho também, se fosse mais simples de se criar, seria excelente. Mas não é fácil. É algo que realmente a comunidade já tentou e não foi viável na época. E, enfim, não sei se futuramente, quem sabe, né, fosse trabalhar de novo em uma iniciativa dessa. Mas só essa posição. Em votação, o requerimento número 65/2025. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 66 de 2025, de autoria dos vereadores Serlei Amália Souza Mestac e Selmar Derlon, do PL, que requer à mesa diretora, depois de discutido pelo plenário, e se aprovado for, que seja encaminhado um ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando que estude a possibilidade e a viabilidade de aquisição de estruturas físicas destinadas à realização de eventos ao ar livre, especialmente na Praça Municipal, feiras, festivais, apresentações e shows, ou, alternativamente, a construção de uma estrutura fixa para esse fim. Justificativa. A realização de eventos ao ar livre desempenha papel relevante na promoção da cultura, do lazer, da integração social e no fortalecimento da economia local, especialmente por meio de feiras, festivais, apresentações culturais e shows realizados na Praça Municipal e em outros espaços públicos. Atualmente, a existência de estrutura própria do município para a realização desses eventos acarreta a necessidade e frequente da locação de equipamentos e estruturas, o que implica custos elevados, dificuldades logísticas e dependência de terceiros para a montagem e execução das atividades. Diante disto, mostra-se pertinente o Poder Executivo estude a possibilidade e a viabilidade de adquirir estruturas físicas móveis ou, alternativamente, construir uma estrutura física destinada à realização de eventos ao ar livre, permitindo maior planejamento, organização e autonomia na promoção das atividades culturais e comunitárias. A adoção de estrutura própria poderá gerar benefícios econômicos a médio e longo prazo, com a redução de gastos com locações, além de proporcionar maior agilidade logística, segurança e padronização e qualidade de realização de evento, contribuindo para o fortalecimento da cultura, do turismo e da convivência comunitária. Assim, entende-se relevante que o Executivo Municipal avalie a viabilidade técnica, financeira e operacional da implantação de estruturas físicas destinadas à realização de eventos ao ar livre, adequando-as à realidade e às necessidades do município. Maiores justificativas em plenário. Coloco em discussão o requerimento número 66/2025. Com a palavra a vereadora Serlei. Então, peço, né, que o Executivo estude a possibilidade de adquirir, né, ou comprar uma estrutura para quando se é realizado eventos, né, na praça, ou construa, né, uma estrutura fixa, né. Hoje o valor é alto, né, cada vez é um valor exorbitante para que sejam montadas essas estruturas, né. Então, vejo que esse valor poderia já ser implantado na construção ou na compra, na aquisição de um equipamento, de um toldo, de algo nesse sentido, para que cada vez não precisa estar gastando todo esse valor, né? Só para passar, então, no Natal e na Feira do Presente, foi gastado o valor de 41.300. Nos 60 anos do município foi gasto 3.800, então isso já é um valor de 45.300
e R$ 100 somente de aluguel. Então, isso já é um valor que poderia ter sido investido numa estrutura, numa aquisição, né, ou numa construção. Obrigada. Com a palavra, vereador Márcio. Meu boa noite a todos, a quem nos assiste. Contribuindo um pouco, então, no seu requerimento, vereadora. Também sou a favor do seu requerimento. É uma preocupação não só sua, mas do executivo também, porque há mais tempo já vem se tentando fazer a mesma ideia que a senhora está propondo. Foi tanto que lá atrás foi se tentado fazer uma rua coberta, mas em função de nós ter a 142 por dentro da cidade não era permitido. Agora, de repente, mais para frente, com a municipalização dela, há essa possibilidade de se construir, de repente, uma rua coberta. Foi tentar também, várias vezes falado, em adquirir um espaço para construir, porque todos nós sabemos que esses dinheiros gastos em aluguéis é um dinheiro alto, que cada ano tem que sempre tá alocando. Então, com certeza, mesmo que se fosse feito um financiamento para fazer isso, ao longo do tempo, isso estaria pago. Mas é uma preocupação do executivo, sim. Já vem há mais tempo, tanto que foi sido atrás para municipalizar e talvez a possibilidade de se construir uma rua coberta, né? Então, isso daí vai ficar na praça também. Então, sou a favor do seu requerimento, mas o executivo já está ciente dessa situação. Em votação, o requerimento número 66/2025. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 67 de 2025, de autoria da vereadora Serleia Malha Sosmerestac, do PL, que requer à mesa diretora, depois de discutido pelo plenário e se aprovado for, que seja encaminhado um ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando, se possível, a disponibilização de servidor para auxiliar a Escola Municipal Marcílio Dias na limpeza do pátio, da horta escolar e da manutenção da limpeza interna do ginásio utilizado, considerando a extensão do espaço físico e a necessidade de manutenção constante. Justificativa. A Escola Municipal Marcílio Dias, localizada no interior do município, possui ampla área física, incluindo pátio externo, horta, escolar e a utilização de ginásio, os quais demandam manutenção e limpezas constantes, para garantir um ambiente adequado, seguro e saudável aos alunos, professores e demais integrantes da comunidade escolar. Embora se trata de uma escola com um número reduzido de alunos, a extensão do espaço torna significativa a demanda por serviços de limpeza e conservação, especialmente no que se refere aos serviços gerais externos, a manutenção da horta escolar e da limpeza interna do ginásio, atividades que exigem acompanhamento frequente. Diante disto, entende-se pertinente que o Poder Executivo Municipal, se possível, disponibilize servidor para auxiliar nessas atividades, seja da área de serviços gerais externos ou um outro servidor que possa se enquadrar nas funções e atender à necessidade apresentada, contribuindo para a adequada manutenção do espaço escolar. A atenção a essa demanda representa a valorização da escola do interior, assegurando condições dignas de ensino, preservação do patrimônio público e um ambiente limpo e aprimorado ao desenvolvimento das atividades educacionais. Maiores justificativas em plenário. Coloco em discussão o requerimento número 67/2025. Com a palavra, a vereadora Serlei. Então, a Escola Marcílio Dias tem uma horta, um pátio muito grande para trás ali, né?
tempos atrás, então antigamente se fazia, se conseguia pessoas que vinham fazer essa limpeza da horta, e hoje não se está conseguindo mais. As crianças têm algumas atividades, né, na horta, mas também não conseguem manter, né, visto que o número de alunos é bem pequeno. O ginásio também, as auxiliares de limpeza, né, de serviços gerais, não dão conta. Geralmente está muito sujo, as crianças se sujam muito, o pessoal que usa o ginásio para treinar também. Muitas vezes é necessário a gente varrer primeiro, porque tá muito sujo. As meres, né, carinhosamente, não dão contas, né, de fazer todo o trabalho, né. Muitas vezes o que já aconteceu hoje a gente tem um horário no ginásio, então, e muitas vezes a gente convida outros times de vôlei, né, só colocando um exemplo, o pessoal diz assim, bah, mas vamos jogar em outro lugar, o ginásio São José da Glória é muito sujo. O que eu vejo com isso? A gente está deixando de utilizar um espaço público que hoje já é pouco utilizado por causa de sujeira, né? Então, eu acho que não deve chegar nesse sentido, né? Eu acho que deve ser utilizado, deve ser mantido, é um espaço público, né? E mesma coisa é a horta, né? Pode ser feito vários trabalhos, é uma escola do interior, e hoje os alunos não dão conta de manter todo aquele espaço, né? Então, peço para o executivo, pense com carinho, né? Pense com carinho na Escola Marcílio Dias para manter esse espaço e cada vez mais termos bons resultados naquele ambiente. Obrigada. Em votação, o requerimento número 67/2025. Aprovado por unanimidade. Dando continuidade com a sessão, passo agora para o espaço reservado aos pedidos verbais. Vereador Elton. Eu tenho 2 pedidos, presidenta. Primeiramente, eu gostaria de pedir, que já foi um pedido meu aqui nessa casa, e não foi atendido, a Câmara Mirim, né? Porque vi que passou 3 presidentes aqui e nenhum chamou sequer um vereador Mirim, porque de repente lá na frente vai ser os que vão estar sentados no nosso lugar aqui, né? Pode ser o futuro. Esse seria o meu primeiro pedido. E outro pedido, eu gostaria de que mandasse um ofício ao secretário de obras para arrumar a estrada na propriedade do André Appel, no 1º distrito. Só dar uma patrolada lá e colocar umas pedras, já resolve a situação. Seria isso meus pedidos, presidenta. Vereadora Suzana. Boa noite a todos que nos assistem. Eu tenho 2 pedidos. O primeiro seria, então, de estar enviando um ofício à RGE, notificando a mesma, e para que verifique os fios soltos que a gente tem na nossa cidade. Em muitos pontos, os fios estão soltos, caindo. Não se sabe se é fio de internet, se é fio de telefone, mas, enfim, são fios que estão em desuso, sabendo que essa empresa é que pode notificar os responsáveis por cada um desses fios que está aí, pois cedeu, então, a questão dos postes para colocar, então é ela que pode estar notificando as demais empresas para que retirem esses fios, e incluindo que não somente esses que estão caídos, mas os que estão inutilizados também. O outro pedido é que enviem o ofício, então, ao Executivo, solicitando que seja verificado, e com certeza é necessário, uma sinalização na praça municipal em torno da casinha do Papai Noel, como a gente chama, uma estrutura, então, que está condenada, né, já se sabe, mas que, observando, tem pontos que estão por cair, e agora mais ainda nesse período de Natal, então, questão de mesmo os munícipes quanto os visitantes, né, se torna
um local perigoso, então que se pudesse colocar uma sinalização com fita, alguma coisa nesse sentido, para que as pessoas e principalmente as crianças não cheguem perto dessa estrutura. Seria isso, presidente. Vereador Márcio. Eu não tenho, presidente. Vereadora Serlei. Tenho sim, presidente. Peço que seja enviado um ofício à Secretaria de Obras do município, que seja feito melhorias na estrada que passa em frente à propriedade do seu Ari Arendt até a caixa d'água. Também peço que seja enviado um ofício à Secretaria de Obras. Peço que seja tomado providências sobre um buraco na cabeceira da ponte, perto da Granja do Zurlich, na localidade de São José da Glória. Já faz vários meses que eu pedi providências ao diretor de obras, né, mas o buraco continua ali. Tenho algumas fotos, peço que seja anexado, né? É muito perigoso, é um buraco bem fundo, bem na cabeceira da ponte, né? Dali a pouco alguém vai querer desviar, né, dos buracos das poças d'água ali, vai dar direto dentro do buraco. Então, peço que seja tomado providências quanto a isso. Muito obrigada. Vereador Selmar. Tenho 2 pedidos, presidente. Um pedido é aqui da estrada que começa aqui na INW e sai na RS lá no contorno, sai na RS lá embaixo. Então ali seria um patrulhamento, né? A sarjeta, bastante lugar cheio de terra, né? E acaba a água por dentro da estrada, né? E daí tem uns pontos ali que precisa ainda de um cascalho ali, né? É pontos pequenos, então é fácil ali só passar a patrola, limpar a sarjeta e tá resolvido. O outro pedido é ali na estrada de linha Jacuí, que sai ali que passa na antiga cooperativa e tem aquela subida ali, na lavoura do Márcio Grau, de um lado e do outro lado do Derli Tigman, né? Essa subida ali, então, a estrada está muito estreita, né? Acabou ali lavando, né, um lado da sarjeta e os pulverizadores já não estão mais quase cruzando ali, então. É um pedido do munícipe, né, que então para largar esse trecho da estrada ali. Seria isso, presidenta. Vereador Ederson. Não tenho, presidente. Vereador Ivanir. Boa noite aos colegas, aos ouvintes. Eu tenho apenas um pedido que eu faço de forma recorrente aqui todos os anos. E nós temos observado muito já o problema da barata, da infestação de barata aqui na cidade. Então, infelizmente, eu tenho que novamente me reportar sobre isso e pedir para o Executivo, então, tomar as devidas providências, né, para adotar um programa ali de combate, né, às baratas que estão aí e, ao mesmo tempo, vai prevenir o aumento dessa população, né, porque estão bastante grande o número, invadindo as residências, os pátios, enfim, dentro de casa, né. A gente sabe que o bichinho é danado, né, e também é transmissor de uma série de doenças aí que a gente tem que evitar. Só isso. Obrigado. Vereador Luciano. Não tem nenhum presente. Eu tenho 2 pedidos. Eu gostaria que fosse encaminhado um ofício para a Associação Comercial, a CIVIG, né, pela organização do comércio premiado. Estão de parabéns, né, pelo empenho, né, que foi um sucesso. É um incentivo tanto para nós quanto para o comércio de Vitor Greff. O outro pedido, eu quero que seja encaminhado, então, um ofício para os corais municipais, também para o secretário de Educação, André, pela bela apresentação que fizeram no Natal. Agora foi sábado, né? A gente sabe também da dedicação, dos ensaios. Então, parabéns a todos os envolvidos nesse espetáculo de Natal. Espaço do Pequeno Expediente. Aberta as inscrições. Encerrada as inscrições. Tribuna Livre. Não havendo ninguém inscrito na Tribuna Livre, passamos para a ordem do dia. Leitura, discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Executivo ou Legislativo Municipal.
Projeto de emenda à Lei Orgânica número 2 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que acrescenta tributos na Lei Orgânica de Victor Grefe e dá outras providências. Este projeto foi baixado nas comissões. Projeto de Lei Complementar número 2 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que institui o IBS como imposto de competência compartilhada e estabelece seu regramento no município de Victor Grefe e dá outras providências. Esse projeto também foi baixado nas comissões. Projeto de Lei número 64, de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o orçamento anual para o exercício financeiro de 2026, Lei Orçamentária Anual e dá outras providências. Esse projeto também foi baixado nas comissões. Projeto de Lei número 65, de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar jardineiro por período determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Em discussão, o projeto de lei número 65, 2025. Com a palavra, vereador Ivanir. Referente a esse projeto, na última sessão eu pedi de vistas, então não foi votado, já passou pelas comissões, tanto a COF como pela CCJ, porque tínhamos a informação de que o servidor que está licenciado, afastado por motivos de saúde, faria a perícia, e fez, acredito eu, no dia 18 de dezembro. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui presente, algum vereador, alguma vereadora aqui que tem informações a respeito disso. Talvez alguém vinculado ao Poder Executivo possa informar, né, o resultado, se é que já tem resultado da perícia realizada no dia 18. Né? Então, se para fins de informação, para depois eu poder continuar o debate. Posso trazer essa informação de que ele foi à perícia, mas de que o laudo não é trazido na mesma hora. Então, a empresa ficou de mandar e ainda não havia chegado, então, a resposta do médico. Essa simples informação que eu tenho. Obrigado, vereadora. Realmente a informação que eu tinha é de que o médico, né, que acompanha, né, o servidor, ele indicou, né, mais um período de afastamento. Né? Então, realmente, talvez o perito do Fundo de Previdência, né, não tenha ainda se manifestado. Então, considerando isso, né, e também a possibilidade dele retornar ao trabalho, e aí o Executivo pode tomar as devidas providências, né, eu voto a favor pela aprovação do projeto, no meu caso. Em votação, o projeto de lei número 65, 2025. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 66, de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal contratar motoristas, operadores de máquinas por período determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Em discussão, o projeto de lei número 66, 2025. Com a palavra, vereador Ivanir. Eu quero apenas fazer algumas considerações aqui com relação a esse projeto e da importância, né, que nós temos, né, com as máquinas, com os serviços da Secretaria de Obras, enfim, não só da Secretaria de Obras, porque esse motorista operador aqui, ele também serve e atende a qualquer secretaria, né, principalmente na função de motorista. Eu apenas quero observar que aqui aconteceu um fato muito parecido, né, com o servidor Rodrigo Altaus.
parecido com o que aconteceu lá no Coviverista, né? Que o Rodrigo era cargo de confiança, chefe de departamento, fez o concurso, foi chamado, né, exatamente porque houveram desistência e tal, foi chamado para assumir o cargo de motorista como servidor concursado, então, né? E imediatamente após ele então tomar posse no cargo, ele novamente foi nomeado chefe de departamento. Então, de forma reiterada, né, o executivo resolve, mas não resolve o problema, né? Faz o concurso, a pessoa assume o cargo, imediatamente depois ele deixa o seu cargo de motorista, que tanto é necessário, e volta para ser chefe de departamento, assumir um cargo de confiança. A gente sabe que o salário do motorista e do chefe de departamento é diferente. O chefe de departamento, cargo de confiança, ganha um pouco mais, né? Então, nesse ponto, né, ocorre que, na prática, o concursado, né, ele fez o concurso e deveria assumir como tal, né, na sua função. E também, legalmente, o chefe de departamento é um cargo de confiança, é chefe. Ele não pode ser o motorista, o operador, o que faz a prática, que faz o serviço no dia a dia do motorista operador. Então, são duas coisas erradas no meu entendimento. Primeiro, a pessoa fazer um concurso, ser chamado, e o executivo passar um cargo de confiança para ele, né, que foge, né, aquela função dele, é um desvio de função na prática que acontece, né? Então, fazer concurso e aí nomear como chefe de departamento, ou para qualquer cargo de confiança, alguém que fez concurso, me parece assim, uma distorção, né, do plano de cargos, etc. e tal, né? Inclusive até porque ele não vai ser avaliado, né, nesse período em que ele é chefe de departamento, ele não vai poder ser avaliado no estágio probatório, né? Então ele não vai ter avaliação do estágio probatório e não vai ter a estabilidade daqui a alguns 3 anos, né? Mas, por outro lado, né, considerando que o executivo contratou, e já tinha contratado o vereador Elton na última sessão, eu sabia, que já estava contratada a empresa que vai fazer a reforma administrativa, né, o senhor não tinha essa informação, eu creio, né, que já está contratada desde o mês de novembro, a empresa, né, a XL, né, para fazer a reforma administrativa, tem um prazo, tem um contrato assinado. Então, eu imaginando que nos próximos 12 meses, que é o tempo para fazer a dita reforma administrativa, onde é que vão ser resolvidos por promessas, né, questões de salários, etc. e tal, né, e é pela importância que tem o operador de máquinas e o motorista, né, eu vou concordar com essa contratação, né, apesar de ser 1 ano mais 1 ano, né, são 2 anos, mas eu creio que bem antes disso deve se tomar uma outra decisão mais adequada. Com a palavra, vereador Márcio. Muito bem, eu já tinha me inscrito antes logo, e o vereador Evani falou antes porque se inscreveu antes. Com relação ao chefe de departamento, no qual esse servidor passou a ser novamente, depois de ter chamado para o concurso, não tenho nada a comentar sobre a situação. É legal, se não fosse legal, com certeza o executivo não faria. Mas o que eu gostaria de dizer sobre esse projeto de lei, não foi só esse servidor que fez o concurso. O concurso tiveram mais outras pessoas que acabaram fazendo e, infelizmente, não foram felizes e acabaram reprovando na prova. Isso puderam ser chamados em função de não passar na prova prática. E nós sabemos que nós temos 3 máquinas retroescavadeira, o qual uma cedida pelo Estado, e dessa, operador mesmo que trabalha, só temos um operador.
Temos outras pessoas que trabalham também, que saem de outros maquinários e operam elas. Mas quando elas estão, as outras máquinas, tipo carregadeira, rolo compactador, que está em obras, operando a retro só temos uma, as outras duas estão paradas no galpão. Então é essencial mesmo que se consiga, porque nós estamos aprovando o projeto aqui, mas ainda vai depender do interesse do cidadão que venha fazer o processo seletivo, que às vezes a gente aprova aqui e nem aparece ninguém, né? Isso é uma pena, né? E o salário a gente sabe que não é um salário muito bom, que com certeza teria que ser um salário maior do motorista operador, mas é o que está na lei e o que se pode pagar no momento. Então sou favorável ao projeto e tomara que surja sim esses motoristas operador para suprir essas vagas e ajudar ainda mais a contribuir no município. Quando nós precisar de maquinário, nós ter as pessoas. Nesse período é meio ruim também, que alguns estão saindo de férias, também acaba prejudicando ainda mais. Mas com certeza nós vamos conseguir. Meu muito obrigado, sou favorável ao projeto. Com a palavra, vereador Ivanir. Aproveitando os segundos, né, foi exatamente o que eu falei, vereador Márcio, né? Apesar de eu achar errado esse procedimento, né, de a pessoa assumir o cargo e logo no outro dia ser nomeado cargo de confiança, acho errado. E também acho equivocado e é ilegal o chefe, um cargo de confiança, assumir funções práticas e não de chefia. É irregular, é um desvio de função, né? Mesmo assim eu sou a favor, né? Porque eu vejo que nesse cargo, nessa função, ela é fundamental, ela é importante, e essas dificuldades todas que existem, entende, para que essas pessoas possam trabalhar e fiquem trabalhando, né? É por isso, pensando na comunidade, né? Não nos erros que o prefeito cometeu. Em votação, o projeto de lei número 66/2025. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 67 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que ratifica a alteração do protocolo de intenções do Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal dos municípios do Alto Jacuí e do Alto da Serra do Botucaraí, Comaja, nos termos da Lei Federal número 11.107 de 2025 e da outras providências. Em discussão, o projeto de lei número 67/2025. Em votação, o projeto de lei número 67/2025. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 68 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 4º da Lei número 1772, de 15 de maio de 2018. Em discussão, o projeto de lei número 68/2025. Em votação, o projeto de lei número 68/2025. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 69 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos na Lei número 1925, de 15 de outubro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à pecuária de leite e corte, criação de aves e suínos para corte, criação de peixes através de auxílio no pagamento por produção e da outras providências. Em discussão, o projeto de lei número 69/2025. Com a palavra, vereador Ivanir. Eu já comentei aqui várias vezes, né? E eu sou a favor desse projeto, ainda que acho que é pouco
e atende a um número muito reduzido de produtores do município, né? E esse aqui especificamente é só para o produtor de leite, né? E que tem essa vantagem, digamos assim, né? Eu só estranhei aqui que o aumento para quem tem a licença ambiental regular, né, foi de 0,03 reais para 0,05, enquanto que não tem a licença ambiental regularizada, aumentou de 0,02 para 0,04. Então, para quem não tem a licença ambiental, aumentou mais percentualmente, né, do que quem tem a licença ambiental. E eu acho que teria que ser o contrário, né? E quem está regularizado com a regulação ambiental de acordo deveria ter um benefício, ter um incentivo a mais, né? Mas enfim, né, não podemos mexer nos valores, né, vamos dizer assim. Então tudo bem. Mas esperamos, vereadores, que para o próximo ano o executivo apresente projetos de incentivo, né, e de apoio à agropecuária mais amplos e que atendam mais produtores, e agricultura e na pecuária. Em votação, o projeto de lei número 69/2025. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 70 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação de dispositivos na Lei número 2199, de 12 de novembro de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026, Lei de Diretrizes Orçamentárias e da outras providências. Em discussão, o projeto de lei número 70/2025. Em votação, o projeto de lei número 70/2025. Aprovado por unanimidade. Dando continuidade à sessão, iremos proceder com a eleição da mesa diretora para a gestão 2026. Declaro suspensa a sessão para que as bancadas possam se reunir e apresentar suas chapas.
Reiniciando os trabalhos, solicito que as bancadas apresentem suas chapas para que a secretária Cirlei possa fazer a leitura e a numeração das mesmas. Ficaram as chapas assim constituídas. Chapa 1, presidente Ederson Rossi Krieger, vice-presidente Cirlei Amália Stack, primeira secretária Júlia Kuhn, segunda secretário Selmar Derlo. Chapa número 2, presidente Elton da Rosa, vice-presidente Suzana Kaiser, primeiro secretário Luciano Dremer, segundo secretário Márcio Pinto da Silva. Declaro suspensa a sessão para que sejam confeccionadas as cédulas de votação.
Reiniciando os trabalhos, peço que a secretária Serlei distribua as cédulas para que seja realizada a votação através do voto secreto. Fim da votação, solicito o auxílio da vereadora Serlei, da vereadora Suzana, para que seja feita a apuração dos votos. Chapa 1. Chapa 1. Chapa 1. Chapa 2. Chapa 2. Chapa 2. Chapa número 1. Chapa número 2. Chapa número 1. 5 votos para a chapa número 1 e 4 votos para a chapa número 2. Fim da apuração dos votos, a chapa número 1 obteve 5 votos e a chapa número 2, 4 votos. Sendo assim eleita a chapa número 1 por ter recebido o maior número de votos. Declaro empossados os novos membros da diretoria, da mesa diretora, sendo eles presidente Ederson Krieger, vice-presidente Serlei Amália Stack, primeiro secretária Júlia Kuhn, segundo secretário Selmar Derlan. Dando continuidade, passamos agora para as explicações pessoais. Aberta as inscrições. Encerradas as inscrições. Com a palavra, vereador Márcio. Muito bem, então, meu boa noite a todos. Novamente, a plateia que nos está no plenário. Mais um ano, então, que chegamos ao final. Estamos chegando ao final de um ano 2025. E ao decorrer do ano, a gente passa por muitas atuações, o qual a gente é humano. Então, como a gente vem de algumas... Frequenta a missa, o padre fala muito em perdão, em perdoar, e no último dia, a nossa linda apresentação no ginásio municipal também tratou desse tema, qual nós tivemos o vereador contracenando. Foi muito bonito a atuação. E se fala em perdão também. Então, dessa maneira, caso eu tenha feito alguma coisa, peço desculpas, porque a gente é humano. Peço desculpas
E para perdoar, a gente tem que abrir o coração. Então, não é só da boca para fora. Tem que ser no coração, como o padre diz na homilia deles. Então, é assim mesmo que eu me sinto hoje, pedindo desculpas em algumas atitudes, porque a gente está aí sempre para melhorar. E, finalizando minha fala, desejando, então, um 2026 que venha para todos os cidadãos da nossa cidade e de todo o município, e de outros municípios também que estão nos assistindo. Com certeza outras pessoas também nos assistem. A todos os internautas, um feliz 2026, com muito amor e carinho, paz e prosperidade. Meu muito obrigado. Com a palavra, vereador Selmar. Boa noite a todos. Mais um final de ano, então a gente tem uma retrospectiva, né, do ano aí que foi começado esse 2025. Tem são os itens aí para passar não só do nosso município, mas sim de um todo geral, né, do nosso Brasil também, né. Tornando um ano desafiador e de conquistas, uma delas o cargo de vereador. Logo na posse, houve questionamento sobre o meu lado político. Sou do lado da direita. Este lado que quem trabalha e quer ser país prosperar e ter uma vida digna do seu povo. Na minha opinião, meu país tem 3 lados partidários. Uma extrema esquerda trabalha pro bem próprio. Extrema direita trabalha desorientada. E o centrão quase sempre, né, mamando. Precisamos lutar por nossos direitos e cuidar nossos deveres. Quase sempre os maus exemplos vêm de cima. Uma corte que acusa, julga e condena. Um ministro põe impostos a cada 37 dias. Outros assaltam velhinhos, correios falindo, banqueiros se dando bem. E o que nos resta, arcar com os impostos e todos os nossos deveres. Se não ficarmos fora da lei. Uma pergunta que fica: nossos direitos. Onde fica nossos direitos? Que o Natal traga amor, fé, momentos especiais ao lado de quem nós amamos. Novo ano, com saúde e esperança, são os votos. Começar Feliz Natal e um ano novo cheio de luz. Os votos, vereador Selmar. Obrigado. Vereadora Suzana. Eu quero trazer algo divulgado essa semana, há poucos dias, a questão do índice bem interessante e que nos deixa muito feliz sobre a nossa cidade. Sempre dizemos que é muito bom morar em Vitor Greff, eu digo isso, e isso agora está aí em um ranking também, produzido aí pelo Gazeta do Povo, já o 2º ano, então, que fez essa pesquisa. E quero trazer, então, alguns dados que Vitor Greff ficou classificado com a nota 7,71, em 49ª colocação, de 5.570 municípios do Brasil que participaram. Como é feita, então, essa escolha,
são através de 27 indicadores, questões, né, que são feitas aos munícipes também. A maioria que trata sobre saúde, educação, economia, escolas, enfim. Então, a gente fica bem feliz com essa divulgação, tendo em vista todo esse número montante aí, e nossa cidade ser classificada nesse 49º colocação. Então, realmente, Victor Greff é uma cidade ótima de se viver. Quero aproveitar, então, também, como os colegas têm feito, última sessão do ano, um ano bastante atípico para mim, bastante desafiador. Há pouco tempo atrás não me imaginava e nem tinha essa ambição de estar aqui. Hoje, chegando ao final do ano e olhando quantas sessões já tivemos esse ano, me sinto extremamente feliz e realizada pelo que tenho feito, com muitos planos e ciente de coisas que posso fazer diferente e que posso melhorar no próximo ano. Digo que bom que temos mais um ano, porque o primeiro ano é bastante desafiador. Levo sempre uma frase que já ouvi, de que para entender a gente precisa conhecer, muito mais para opinar. Então me sinto realizada, quero desejar a todos os meus eleitores, a todos os munícipes, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Também citado aqui a questão do perdão e eu trago a questão da gratidão. Sou muito grata por tudo que vivi, por tudo que enfrentei, por tudo que conquistei esse ano. Não só nos aspectos políticos, mas em aspectos particulares também. Foi um desafio, se a gente tem um desafio, toda a nossa vida entra em desafio. É família, é profissional, Então, venci sim muitos desafios e me sinto realizada. Então, gratidão a cada uma das pessoas que fala comigo, que convive comigo. Tenho só a agradecer, com certeza vocês contribuem e contribuíram para que eu me torne hoje, no final de ano, muito melhor do que eu iniciei este ano. Um Feliz Natal e um abraço carinhoso da vereadora Suzana. Obrigada. Vereador Ivanir. Bom, também quero aproveitar essa última sessão, essa última manifestação aqui, para dizer que tivemos um ano de bastante atividades, tivemos um ano difícil para as pessoas, em vista a essas catástrofes todas climáticas, essas safras ruins, né, as dificuldades todas pelo que passa, especialmente o nosso agricultor. Perdemos nesse ano muitos amigos, entes queridos, pessoas, né, que partiram cedo, e isso nos abalou bastante também, acho que a comunidade, as famílias. Mas quero dizer também que nós temos que ser otimistas, né, e olhar para frente. Eu participo da política há muitos anos e não me arrependo em nada dessa participação, né. Acho que o Brasil, e nós, Victor Greff, estamos dentro do Brasil, né, passamos por anos conturbados, anos difíceis, anos de amadurecimento, né? A nossa democracia passa por grandes provas, né? Existem extremos radicalismos no Brasil afora, e Victor Greff faz parte disso. Eu penso também, de minha parte, né, eu sempre lutei, né, para que o Estado, quem está no poder, a participação do Estado, não sou a favor do liberalismo, né? Muitos se dizem liberais, mas na hora em que o Estado não entra num assunto, o Estado devia ter entrado. Eu defendo um Estado mínimo, um Estado social, porque eu acho que nós temos sim olhar para as camadas, os agricultores, as pessoas com mais dificuldades de se virar sozinho. As pessoas me chamam às vezes, Ivanir é de esquerda. Eu tenho muitas afinidades com políticas de esquerda, porque eu defendo a educação pública, defendo a saúde pública, defendo a habitação, defendo que precisa se trabalhar, dar espaço para as pessoas trabalharem, terem seu emprego, criarem seus filhos, terem suas famílias.
Eu defendo um país, sim, e acho que o município também deve ser assim. O município deveria aproveitar esse momento de fartura nas receitas públicas municipais para investir mais na área produtiva, na área de geração de emprego, no apoio à indústria local, ao comércio local, aos empresários, aos pequenos agricultores, que são a grande maioria. A grande maioria do nosso agricultor é pronafiano, né, vereador? Nós sabemos disso e precisam de ajuda, né? Então, aproveitar esses recursos para investir nisso. Mas eu espero, sim, que o próximo ano seja um ano melhor, começando por um clima bom, com safras boas, né? A gente tem um ano eleitoral pela frente, onde é que as pessoas vão discutir as suas ideias, vão votar nos seus candidatos, mas que se respeitem. Eu vejo muitas postagens, né? E eu sou eleitor, sempre fui eleitor, né? Dos candidatos que se apresentaram para um segundo turno, eu votei todas as vezes, ou no Lula ou na Dilma. Porque eu acredito que tem coisas erradas, mas na essência, nos princípios, defendem aquilo que eu também defendo, né? E eu vou continuar pensando assim, porque eu acredito, né, de que a política se faz através do trabalho, através da dedicação, da nossa, de mostrar aquilo que nós acreditamos. Mas nós temos que ser respeitados. E muitas coisas que são postadas, né, nas redes sociais me ofendem. Me ofendem, porque bota tudo dentro do mesmo saco, né? Parece que todo mundo que apoia alguma política mais social, que não precisa ser de esquerda, não presta, é ladrão, entende? Mas tudo bem, é assim, né, que as pessoas se manifestam e nós temos que respeitar isso. Então desejo a toda a comunidade, aos colegas, a toda a comunidade, um belo Natal, um feliz Ano Novo e que no próximo ano a gente possa trabalhar muito em benefício do nosso município, da nossa comunidade, como a gente fez até agora, dentro dos nossos limites. Trabalhamos nos últimos 25 anos, 16 anos o PDT foi mandatário aqui em Vitor Greff e ajudou a construir esses índices, vereadora Suzana. Com certeza, assim como os antes, nos últimos 60 anos também ajudaram a construir, né? Isso nós temos que valorizar e reconhecer. Então, desejo a todos um Feliz Natal, né, um venturoso ano de 2026, com as suas famílias, muita paz e saúde, que é o que nós mais precisamos. Muito obrigado. Vereador Luciano. Bom, boa noite a todos, novamente, então, quem nos assiste pelas redes sociais. Eu não vou me aprofundar muito na questão política, né? Eu acho que é um ano... eu gostaria de falar um pouco mais na questão pessoal mesmo. É o 5º ano que eu estou fechando aqui nessa casa, então, né? Até comentei na tarde de hoje como passa rápido, né? A música diz, né, a vereadora Júlia, presidente, o tempo não espera ninguém. Então, à tarde, a gente estava comentando 5 anos corridos, né, parece que a gente entrou ontem aqui, mas a sensação de dever cumprido, cumprindo o dever, e dizer que eu tenho uma preocupação acima de tudo, que é sempre a saúde, né? Eu sou uma pessoa que cuido muito disso, né? Avalio essa situação, as pessoas precisam ter saúde, não adianta ganhar dinheiro, não adianta ter um emprego bom, não adianta fazer faculdade, enfim, se tu não tem uma saúde de primeira. Então eu sempre digo assim, tem que estar de bem com a saúde. Eu desejo sempre para as pessoas, nos feliz aniversário, saúde e paz. E o resto a gente conquista. Dizer não posso deixar de falar, prometi para o pessoal, dizer da bela apresentação, né, do final de semana agora, do evento natalino no ginásio, na qual eu realmente fiz parte, mas não gostaria de falar de mim, eu gostaria de falar da organização da Secretaria de Educação e Cultura. Foi um evento realmente muito emocionante, muito chique, né? Eu até, né, me emocionei várias vezes durante a apresentação, onde que a gente praticamente entra dentro do seu, como ator, enfim. É uma sensação realmente bastante emocionante, mas levando para frente, né, que a gente sabe que o coral está fazendo um trabalho legal e as pessoas realmente gostaram do evento.
E dizer que em 2026 eu trabalho sempre a questão muito planejamento futuro, né? Eu, como todo mundo sabe que sou um desportista, eu gostaria de dizer para vocês que 26 o prefeito e o secretário de esportes têm projetos bons, né? A gente vai continuar trabalhando muito nessa questão. Eu sou uma pessoa que cobra muito essa questão aí. E agora, então, temos pela frente 2026 um campeonato municipal, realmente municipal, né? Com jogadores que somente têm títulos de eleitor. Então, eu gostaria de dizer que foi quase difícil a gente conseguir preencher as 25 fichas das equipes, pelo motivo de que muitas pessoas não votam em nosso município. Mais uma maneira também, né, de parabenizar o Sérgio, né, no CMD, fazendo este campeonato, muitos eleitores vão trazer o seu título de volta. São moradores de Vitor Grefe, mas votam em outros municípios para poderem jogar as competições fora. Então foi realmente algo que não achei que seria tão importante no início, mas agora no final a gente percebe que isso foi uma cartada muito boa. Desejar também à população vitorense, então, né, um 2026 cheio de paz, realizações, né, saúde também para toda a população. A gente comentou, né, que os vereadores aqui, que tivemos realmente coisas tristes, né, agora o ano que passou, e esperar que em 2026 isso não aconteça, né, as intempéries do clima também, e desejar, então, um Feliz Natal e um 26 cheio de saúde, paz e realizações para a nossa comunidade. Seria isso aí, presidente. Vereadora Serlei? Eu gostaria de fazer uma retrospectiva, né, sobre desse ano, então. Hoje, última sessão ordinária, já se passou um ano de mandato, ainda faltam alguns dias, mas já se pode dizer que já foi um ano de mandato. Muitos projetos votados, muitos requerimentos feitos, várias indicações, alguns pedidos verbais, mas poucos atendidos pelo Executivo. Tivemos a perda do nosso querido vereador Valdir Vieira, que era presidente dessa mesa, e deixou um legado muito bonito, de muito trabalho e união nessa casa. A mesa continuou firme e cumpriu com o que tinha combinado no começo do ano. Quero dizer também que sou extremamente grata pelos 107 votos que acreditaram, confiaram e me elegeram vereadora. Me dedico muito em representar a comunidade, trazer as demandas ali existentes, sempre pensando em um bem comum. E falar que ser mulher não é ser fraca. Fraca é a tentativa de desqualificar para silenciar. A força de nós mulheres está na coragem de ocupar os espaços, na firmeza das nossas convicções e no respeito que exigimos e que também praticamos. Um forte abraço a todas as mulheres vitorenses, fortes, guerreiras, que remangam as mangas e vão à luta, mesmo nas dificuldades, têm a coragem de seguir em frente em busca de um lugar melhor, um município melhor para os nossos filhos. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a toda a nossa comunidade vitorense e a todos os que nos assistem. Muito obrigada. Vereador Elton? Eu até ia falar alguma coisa, mas vou ficar em silêncio. Eu queria fazer uma retrospectiva sobre meus pedidos aqui também, né? Meus pedidos, minhas indicações, né? E que fiz como vereador aqui nessa casa. E não vou deixar de dizer que vou defender sempre, né? A reforma administrativa, então, dos funcionários, a reforma das casas pelo CRAS, né? A banca de sangue, que também estou lutando, e buscar recursos e emendas, porque escutei nessa casa que emendas não eram viáveis. Mas recebemos uma emenda de 100 mil reais agora, essa semana passada, do Hernani Polo, né? Então também
a reforma da pracinha da Vila Planalto, né, do bairro. Eu chamo de vila porque nasci e cresci ali. Então quero dizer que esse é o vereador Elton, que está aqui para buscar recursos, né, porque a população merece. E sem recurso a prefeitura não sobrevive. Quero deixar aqui um feliz ano novo, um feliz Natal para todos, né? E quero agradecer a todos que acreditaram em mim com esses 117 votos, né? Que estou aqui prestigiando e também defendendo vocês. Quero deixar aqui meus parabéns ao novo presidente da casa, né? Então seria isso, presidenta. Vereador Ederson. Boa noite a todos, boa noite quem nos assiste, boa noite ao plenário. Nossa retrospectiva também desse ano tivemos perdas, né? Inclusive do vereador Valdir, né? Que onde que eu de suplente assumi, né, o cargo dele. Também quero deixar constatado todo o esforço que fizemos pela União Brasil, também quero colocar essa parte, tá? Também tem um trecho que diz assim: é tempo de renovar a nossa esperança e de agradecer a Deus por cada conquista realizada. É um tempo de acreditar em dias melhores, com muita paz, saúde para todos. E que os momentos de comunhão e solidariedade sejam sempre lembrados. Que as realizações alcançadas este ano sejam apenas sementes plantadas que serão colhidas com maior sucesso no ano vindouro. Também quero agradecer aos eleitores que confiaram em mim também, que hoje estou nessa casa, e dizer que foi muito desafiador desde o começo. A gente, quando entra aqui, a gente nunca imaginava que seria isso, né? Então isso foi desafiador, tanto correndo atrás de que nem o vereador Elton falou, correndo atrás de emendas, conhecendo pessoas novas dentro da política. Eu acho isso foi um aprendizado e nós temos mais 3 anos aqui de experiência. Tudo isso em prol da nossa comunidade vitorense. Eu acho que peço também para nós todos vereadores que essa queda de braço que nós fizemos, tanto da oposição, que a gente fala oposição, né, contra o executivo, eu acho que isso não pode ter, né, vereadores? Eu acho que só quem perde é a população. De projetos correndo atrás, de emendas correndo atrás e sendo brecadas no executivo. Eu acho que isso, de novo, coloco que isso, quem tem a perder é nós do município de Vitor Grefe. Mas quero primeiro também deixar o agradecimento à minha família, que sempre esteve ao meu lado, né? Deus, primeiramente, e aos eleitores e amigos que estão também do meu lado, torcendo para essa batalha que nós temos aqui. Então, quero desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo 2026 para todos. Muito obrigado. Eu passo a palavra para o meu vice, Selmar. A palavra está com a vereadora Júlia. Então, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, a essa oportunidade de estar nesta casa, essa oportunidade em um mês, né, assumir a presidência dessa casa foi uma experiência. E dizer que, assim, eu sempre tenho como espelho o meu pai, uma pessoa muito humilde, né? E um dia eu escutei no gabinete aqui de Vitor Grefe, uns 4, 5 anos atrás, quando fui humildemente conversar com essa pessoa, e ele disse assim para mim: a vida
é como os ponteiros de um relógio. Tem seus altos e baixos. Hoje, eu estou lá em cima, você está lá embaixo. Então, eu quero dizer que eu não esperava eu hoje estar aqui como presidente da Câmara, que eu acho que meu ponteiro subiu também, né? Então, humildemente estou falando isso, não quero ser mais que ninguém, tá? Desejar a toda a comunidade victorense um feliz e abençoado Natal, que Jesus Cristo renasça em seus corações com muita esperança, com muita fé, e que todos nós sabemos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Um abençoado 2026 a todos. Muito obrigada. Eu repasso a palavra à presidente Júlia. Nada mais a ser tratado. Agradeço às pessoas que compõem o plenário e que nos assistem através das redes sociais. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 9 de fevereiro de 2026, segunda-feira, às 18h30, na sede do Poder Legislativo, salvo em casos de convocação extraordinária. Declaro encerrada a sessão ordinária.